Olá a todas e todos que acompanham aqui no canal do YouTube Professor Éder Pereira. Gostaria de pedir em primeiro lugar para que todas e todos que estão aqui, que estão chegando, que por favor deixem o seu like aqui no vídeo, que compartilhem se gostarem do conteúdo e que também se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube. Lembro a todos e todos vocês que este vídeo, desse tema que nós estamos discutindo aqui, eu vou discutir aqui com vocês hoje, nós discutimos todos os dias lá no Telegram, né? Todo dia lá no Telegram tem algum post, tem alguma notícia, tem algum tema, tem alguma discussão que eu levanto para vocês que é extremamente importante sobre alguns desses temas relacionados à história e relações internacionais. Lembro para vocês também que eu também estou lá no Instagram com a página Atualize com Éder. Lá no Instagram eu tenho não só esses posts relacionados a relações internacionais, esses temas do momento, mas também tem algumas séries históricas, né, onde eu sempre busco trazer esses temas imperativos, né, do mundo, da história do mundo, que poucos conhecem, né, e que também que são fundamentais e que às vezes vale a pena a gente revisitar, né? Como por exemplo, né, atualmente, né, eu estou com uma série histórica lá no meu Instagram falando sobre os 100 anos da República da Turquia, né? Que é um momento histórico muito importante não só para a Turquia, mas para boa parte do Oriente Médio e para o mundo afro-euroasiático, né? Antes dessa série sobre a Turquia, eu fiz uma série também dos 20 anos da invasão dos Estados Unidos e ocupação do Iraque, né? Um processo político-militar muito importante que marca ainda a sociedade atual e que eu acho que vale muito a pena também quem tiver curiosidade ir lá e buscar lá no meu canal, na minha página no Instagram. O tema de hoje, né, que eu vou discutir com vocês de uma forma bem breve, é sobre a possibilidade de uma intervenção militar dos países do chamado da Comunidade dos Estados da África Ocidental, no Níger, né, que passa por uma crise profunda política nas últimas semanas, sobretudo derivada do início de um movimento militar que foi realizado no sentido de a tomada do poder naquele país e que gerou uma série de consequências políticas não só para aquela região, mas também para os países que estavam inseridos naquela região, como o caso dos Estados Unidos e da França, e que por isso, né, tem um certo burburinho e a possibilidade de uma intervenção que eu vou estar discutindo aqui hoje, né? Eu só vou esclarecer para vocês um pouco antes, né, que a gente vai estar discutindo aqui de uma maneira bem breve as consequências e as possibilidades de uma intervenção no país, né? Eu não vou falar tanto da realidade interna do Níger e do movimento militar em si, porque eu acredito que existem já alguns materiais e algumas discussões de professores de história, de relações internacionais, que, enfim, já conseguem dar conta em português sobre algumas dessas questões, né? Então, eu acho que, nesse sentido, né, eu vou esclarecer apenas alguns pontos internos e vou focar um pouco mais na possibilidade da intervenção, dos desdobramentos disso, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante, quando a gente vai falar do Níger, esclarecer que essa região ela passou por um momento histórico muito parecido ao que aconteceu, por exemplo, na América Latina e em outras partes do mundo, no período pós-Guerra Fria, né? Onde ocorreram dois movimentos. O primeiro movimento foi da consolidação de uma ideia universal de democracia. Isso aconteceu para o mundo inteiro e principalmente para os países do terceiro mundo, né? No caso da América Latina isso foi muito forte, mas isso também aconteceu com os países africanos. E houve também a consolidação também da ideia de guerra ao terror. É claro que aqui na América Latina a coisa foi muito mais associada à guerra às drogas, porém a guerra ao terror foi muito profunda dentro daquela área, né? A implantação de bases militares, a presença francesa e estadunidense na guerra contra os grupos terroristas naquela região, ela se dá sobretudo por causa desse processo de consolidação em nível internacional da guerra ao terror, principalmente a partir do governo de Nicolas Sarkozy, quando a presença militar francesa se torna mais profunda dentro do interior das ex-colônias francesas na África, a partir da desintegração da Líbia, né, quando a Líbia
o Gaddafi ele é assassinado e ocorre a desintegração do Estado líbio e o início do processo de instabilidade política naquela região, da chamada região do Sahel, região subsaariana, região da África Ocidental também, né? O Sahel abrange desde a África Ocidental até a África Oriental, o Sahel, porém a África Ocidental, né, enfim, abrange esses países, a maioria são ex-colônias francesas. Porém, é importante a gente pontuar sobre isso, né, que as consequências desse processo levaram, né, evidentemente, à ascensão do Daesh dentro daquela região, sobretudo na região do Sahel, onde você tem o Estado Islâmico do Sahel, né, não só o Estado Islâmico ali no Boko Haram, mas também naquela região, e que recruta muita gente naquela área, porque aquela área é uma das áreas mais pobres do mundo, né? Você tem ali não só o índice de pobreza derivado da exploração, que é muito considerável, mas existem também problemas associados a questões climáticas, a falta, né, de terra agricultável naquela área, existe fome naquela região que é muito grande. Daí, por exemplo, né, que com o início da guerra na Ucrânia, a situação piorou muito entre aqueles países e entre aquela região, justamente porque esses países eles eram supridos por uma parte dos alimentos que vinham da Rússia, que hoje está completamente excluída do comércio internacional. Vinham também parcialmente da Ucrânia, porém vinham muito da Rússia, que a Rússia sempre foi uma das maiores exportadoras de grãos e de outros alimentos para a África. E tem outro agravante, né, que com a saída da Rússia do mercado mundial, os outros exportadores de alimentos também ficaram pressionados a exportar alimentos para os países centrais do capitalismo, né? Então houve evidentemente desabastecimento, isso levou a uma crise monetária, uma crise generalizada naquela região. Daí que nos últimos anos, isso iniciado com a pandemia, ocorre uma série de movimentos militares naquela região no sentido de deposição e de contestação desse modelo de democracia liberal. Porém, esse modelo de democracia não é apenas um modelo de democracia liberal que está sendo contestado por parte desses militares, em alguns desses países, né? Não vou dizer todos, mas em alguns desses países. Ocorre também uma contestação da própria guerra ao terror. Daí a expulsão das tropas militares francesas dessas regiões, principalmente da França e não tanto dos Estados Unidos. Por quê? Porque a França é que está associada diretamente nessa região com a guerra ao terror, porque os Estados Unidos estavam muito focados no Oriente Médio, porém essa região na África, principalmente no Níger e no Mali, ficou mais a cargo da França. A principal operação militar da França contra o terrorismo ocorria justamente no Mali, a partir de 2013, a chamada Operação Serval, onde os franceses colocaram milhares de homens dentro do Mali para poder combater o chamado Estado Islâmico do Azawad, localizado no Mali. Então a gente tem que compreender tudo isso a partir justamente da desintegração da Líbia e da ascensão do Daesh dentro da Líbia, do Mali e também no Níger, que fazem não só fronteira, mas também fazem parte daquele arco da região do Sahara. Então, compreendendo isso, né, isso gera contradições internas muito profundas, principalmente para essas elites, e daí que essas elites passam a ser derrubadas uma a uma por esses movimentos militares. Isso ocorre no Níger, onde o atual general Omar Tchani lidera esse golpe de Estado, lidera esse movimento militar, né? Eu diria que isso é além de um golpe de Estado, né? Inclusive eu tive a oportunidade de estar no portal Notícia Preta falando sobre isso, né? Que é um portal muito famoso, né? Enfim, construído por jornalistas negros e negras, né? Onde eles trazem não só esses, mas vários outros temas de política nacional, de política internacional, enfim, vários temas gerais. E aí eu tive a oportunidade de estar discutindo um pouco com eles sobre essa situação, né? O quanto que se diferencia, né, esses movimentos militares de quarteladas militares tradicionais, né? Porque as quarteladas militares tradicionais, elas começam e terminam com militares, né, no comando. O caso desse movimento militar, ele tem um claro apoio, um claro apelo social, não só por causa da situação do terrorismo,
mas porque também esse conceito de democracia universal que foi consolidado, ele era algo completamente alienígena e completamente, enfim, ignorado por esses povos dessas regiões que nem foram absorvidos por esse modelo, por essa sociedade, entre aspas, esse ideal democrático, liberal. Então, daí, né, que ocorre essa grande insatisfação e que ameaça não só as elites desses países, mas também de outros países daquela região da África Ocidental. Daí esse sentimento de ameaça profundo por parte dessas elites na chamada Comunidade dos Estados da África Ocidental e a possibilidade de uma intervenção militar para poder limitar esse movimento. Por quê? Porque existe a possibilidade de que esse movimento se expanda para esses outros países. Por exemplo, na semana passada apareceu no meio isso foi solto pela mídia turca, né, que existe a possibilidade, que houve um burburinho de uma possibilidade de golpe militar na Nigéria, né? E isso, enfim, foi logo desmentido pelo alto comando militar na Nigéria, porém isso é um vazamento muito sério de notícia, né? Porque isso traz uma noção de uma instabilidade política muito grande dentro daquela área. E a Nigéria, que foi profundamente marcada por ditaduras militares, assim como outros países africanos. Porém, a Nigéria, a questão da ditadura militar, ela é muito forte, né? A Nigéria, desde a sua independência, praticamente todas as décadas, passou por algum golpe militar, né? Enfim, a única exceção, se eu não me engano, foi a última década, né? A década de 2010. Então, considerando isso, é que essas elites dessas regiões, elas também ficam aterrorizadas com a possibilidade de um golpe de Estado, com movimentos militares, que também as tirem do jogo perante também uma impopularidade política dessas forças, né? Porque a oficialidade militar, essa oficialidade militar que faz esses movimentos, que está sendo apoiada em alguma medida por certas frações da sociedade, e frações populares inclusive, lembra um pouco os movimentos militares que aconteceram em vários países do terceiro mundo ao longo do século XX, né? Movimentos históricos, como o tenentismo no Brasil, o processo de alguns movimentos militares na América Latina, nacionalistas, a Revolução dos Oficiais Livres do Egito e vários outros movimentos que a gente poderia citar aqui. Então, ocorre, né, que esses movimentos militares, com certo apoio de certas frações populares, lembram esse processo e fazem com que essas elites dessa região se articulem e evidentemente apoiadas e sufladas pela metrópole. Por quê? Porque a França, principalmente, não tanto os Estados Unidos, mas a França, ela está perdendo o seu poder político naquela região, né? Que a França detém um poder político e econômico que tira recursos que são muito importantes. Só para dar um exemplo para vocês, a França ela é extremamente dependente de energia nuclear. O urânio que a França utiliza nas suas usinas nucleares para poder fornecer energia para Paris, para Normandia, Provence e entre outras áreas da França, né? Ela é retirada justamente do urânio que é extraído do Níger. As bombas atômicas francesas elas foram construídas a partir de recursos minerais que eram tirados dos países da África Ocidental. O Níger, ele é o país que mais tem a maior reserva de urânio do mundo, né? Enfim, então isso por si só já serve para poder nós esclarecermos a importância política em torno do Níger, né? Do ponto de vista econômico e político. Então isso, evidentemente, né, nos coloca numa posição que é muito importante de compreender que a intervenção militar no Níger interessa a essas elites locais, interessa também a França. Os Estados Unidos, eles buscam negociar de uma maneira direta e indireta com o governo militar do Omar Tchani, porém eles não obtiveram muito sucesso por causa justamente desses países da África Ocidental que estão com sangue querendo acabar com esses governos, com esses governos militares, porque eles também, em alguma medida, eles representam essa ameaça ideológica dentro daquela área, né? Então, aí a gente tem que avaliar, e isso é muito importante, quais são as viabilidades e as possibilidades de uma intervenção.
compreendendo que uma intervenção militar dentro daquela região levaria a uma guerra generalizada, porque o Mali e o Burkina Faso já declararam apoio militar direto para o governo do Níger. E isso é muito importante da gente compreender, né? Que leva a entender que existe toda uma coordenação entre os oficiais militares naquela área em torno do combate ao terrorismo. E isso é muito importante da gente compreender. E o Níger está se preparando para essa possibilidade de intervenção, né? Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo sexta-feira, dia 18 de agosto, mas a partir de amanhã vai começar o alistamento de civis voluntários para poder lutarem na possibilidade de uma intervenção militar dentro do Níger, né? Amanhã o governo do Níger inicia esse alistamento civil. E hoje também saiu que os países do ECOWAS já teriam feito essas preparativas para uma intervenção militar dentro do Níger, né? E daí, né, que a gente tem que compreender que a intervenção militar no Níger, ela traz uma série de complicações, porque estamos falando de um país que é populoso, e os países anteriores nos quais o ECOWAS, que é a Comunidade dos Estados Econômicos da África Ocidental, fizeram intervenções, foram países pequenos, como Libéria, Serra Leoa, em situações completamente diferentes, países que possuem menos de 5 milhões de habitantes. A gente está falando do Níger. O Níger, ele possui quase 30 milhões de habitantes, um país no Sahel, que está localizado no arco de uma série de ações de grupos terroristas. Então é uma situação super complexa. A guerra sempre leva à pobreza, sempre leva a refugiados. Isso traz uma problemática a mais. Uma outra problemática que tem que ser analisada quando a gente fala da possibilidade de uma intervenção militar conjunta desses países é o desgaste financeiro e econômico de países que já estão em crise. Uma coisa é a Nigéria, que é um país que é uma potência econômica na África, que possui uma população de mais de 200 milhões de habitantes, uma economia aquecida, embora um presidente que não seja tão popular. Outra coisa é Gana, né, que é um país pequeno, que é um país que passa por uma crise econômica profunda e que está com o pires na mão perante o FMI. Então a gente encontra ali também situações diferentes que fazem com que esses países também repensem a possibilidade de uma intervenção militar dentro do Níger. E aí a gente tem uma situação existe uma situação em torno disso que é muito complexa, porque esses líderes, mesmo aqueles que possuem algum nível de legitimidade, como por exemplo o presidente nigeriano, o Bola Tinubu, recentemente eleito, pode passar por um processo político de impopularidade interna derivado dos problemas que a guerra sempre causa, que não só são os refugiados, como também os esforços econômicos que têm que ser feitos para direcionar toda a economia em direção à guerra. E guerras são custosas, né? Vide, por exemplo, a situação hoje da guerra na Ucrânia, o custo que isso causa, por exemplo, à sociedade russa, não só econômico, mas também social e político. E isso, em países que são extremamente instáveis, como são os casos desses países da África Ocidental, isso pode ter consequências fatais, principalmente para essas elites. Por isso existe uma certa avaliação entre esses países de que uma intervenção tem que ser estudada com muito cuidado, embora ela seja uma opção que esteja sobre a mesa. E isso pode ser considerado até muito mais, pelo menos na minha opinião, eu considero muito mais como uma espécie de coerção ou de ameaça do que necessariamente uma vontade política, uma possibilidade de se intervir, né? Porque a viabilidade para se intervir ela é muito baixa, né? Porque isso causaria consequências terríveis para esses países, né? De uma maneira geral. Porém, a probabilidade ela existe, e isso a gente não pode descartar, e é algo que está posto sobre a mesa, né? Enfim, essas são análises e informações que eu pude trazer para vocês até hoje, até sexta, 18 de agosto de 2023, porém, como esse vídeo está sendo lançado no domingo, é possível que algumas informações possam ser atualizadas e que haja outros desdobramentos. Vide a aceleração conjuntural que se desenvolve em torno dessa situação do Níger, que envolve também essa
transformação global, essa transição hegemônica, né, sistêmica do centro da economia mundial, desde o Atlântico para o Pacífico, né, que é um tema que eu vou ter o maior prazer de discutir com vocês em alguma outra hora, né? Enfim, seja como for, é importante a gente acompanhar esse tema muito de perto. Não deixem de curtir esse vídeo, não deixem de compartilhar, deixem os comentários de vocês, coloquem aí o que vocês acham, sugestões, algumas análises que vocês também já viram pela internet. Não deixem de seguir também o restante das entrevistas que eu vou estar postando lá no meu grupo no Telegram, com o portal Notícia Preta, né, onde vai estar essa série, né, de matérias sobre a situação no Níger. E também não deixem de acompanhar aí a minha página no Instagram, Atualize com Éder, né? Bom, enfim, um abraço para todas e todos vocês. Eu estive aí um pouco desaparecido, mas agora vou voltar aí com toda a firmeza, com toda a força, esperando aí também o apoio de vocês. Abraço e a gente se vê por aí.